Sejam muito bem-vindos, meus amigos, aqui no canal do Soares Cast. Mais um podcast para você compartilhar para os seus amigos, compartilhar com aquelas pessoas que você gosta, ou enfim, seja você um estudante, seja você um professor. Aqui nós falamos de negócios, falamos de empreendedorismos e agora também nós vamos falar de social. Hoje o nosso tema será focado no Instituto Elon Soares. Obviamente você que não é de Goiás, do estado de Goiás ou de Trindade, porque nós estamos falando para o mundo inteiro. Eu vou te contar hoje uma situação, Não, volta só na situação. Eu vou te contar hoje uma atitude empresarial de um empresário que imaginou isso há 30 anos atrás, que é o Instituto Elon Soares, pelo seu fundador, senhor Elon Soares, que tem uma empresa, um grupo empresarial no estado de Goiás, que tem 60 anos. Então é uma história inspiradora para você e nós vamos te contar tudo com detalhes. Mas chega de conversa e eu vou apresentar hoje a nossa convidada, recentemente contratada do Instituto Elon Soares, a Rízia. E ela vai se apresentar aqui para nós. Rízia, seja muito bem-vinda ao nosso Soares Cast. E, obviamente, todos nós que estamos ouvindo você do mundo inteiro, queremos conhecer quem é a Rízia. Conta um pouquinho para a gente. Olá, eu sou a Rízia, sou coordenadora do Instituto Elon Soares, né, como o Camorim bem colocou. Estou aqui no grupo há aproximadamente 45 dias, já vivenciando tudo isso, né, então um grande sonho sendo concretizado. Estou aqui juntamente com o Camorim. Vim de uma trajetória de aproximadamente 17 anos na área de educação, então estou nesse mercado, passei por área de concurso público, faculdade, então trouxe aí uma bagagem para que a gente pudesse construir, consolidar aquilo que foi sonhado pelo seu Elon. Então é muito gratificante para mim estar aqui juntamente com vocês para poder ajudar nessa construção de algo que foi tão sonhado, Então, o nosso objetivo aqui é realmente trazer, alunos, qualificar essas pessoas para que a gente tenha, um mercado bem assistido, Nós sabemos que hoje existe, uma grande demanda, principalmente no que se refere à área de construção civil. Então, nós viemos, com esse objetivo, dando esse pontapé inicial, E espero, que a gente consiga construir um lindo trabalho aí pela frente. Muito bacana, mas o interessante, às vezes o meu amigo que está nos vendo aqui, ele está imaginando o seguinte: poxa, o que será que é o Instituto Soares? O que é o Instituto Elon Soares? Aonde ele fica? Qual que é o tamanho? Qual que é o objetivo, aliás, social dele? O que ele faz? Quais são as pilastras? Então, as pessoas, nós estamos acostumados, parece que, como nós estamos aqui no estado de Goiás, parece que nós estamos falando para as pessoas que moram no estado de Goiás. Mas não, esse podcast ele vai para o mundo inteiro. Então, conta um pouquinho o que é um instituto, quais são as pilastras, que tamanho ele é? É uma portinha, é um barracão, é um galpão? Que estrutura ele tem? Conta um pouquinho para a gente. Então, nossa estrutura, fantástica, Nós construímos ali um auditório, com um tamanho considerável, Então tem um tamanho bem bacana. A gente tem uma sala de aula prática que tem uma estrutura fantástica, toda arejada, Então tem todo o espaço, para receber, além de ambiente ali, árvore, bem arborizado, banquinhos para a gente sentar ali na hora do intervalo, Então tem toda uma estrutura e a gente já pensa, Camorim, construir outras salas de aula, Então, nesse primeiro momento, a gente já construiu uma estrutura fantástica para poder receber os nossos alunos, e tê-los ali bem acomodados, Mas a gente, já pensou, nessa estrutura crescendo, exatamente. E hoje nós temos como pilar, o nosso primeiro pontapé ali foi iniciar nessa área de construção civil, Então, nós criamos ali alguns cursos, então já iniciamos, inclusive, o primeiro curso, que foi o pintor de obras. Pintor de obras, Então, já tivemos ali a nossa aula inaugural, que aconteceu no último dia 3 de novembro. Então, a gente startou e o próximo, já é revestidor de piso, já estamos com a grade
praticamente pronta. Olha que bacana. Né? São quantos alunos por sala? Nós temos uma capacidade, por conta da aula prática, de aproximadamente 30, 40 alunos. A gente não pode passar muito além disso, porque a prática ela exige espaço, né? Sim. Então, a gente não consegue controlar muito ali a questão do espaço. Então, por conta disso, a gente preferiu trabalhar turmas menores nesse primeiro momento e futuramente, de repente, a gente conseguir aí colocar uma quantidade maior, né, com mais monitores ali na sala para poder orientar ali no trabalho prático. Entendi. Então, o Instituto ele tem um trabalho, obviamente, social, Totalmente. né? Inclusive até importante, aonde ele fica? O Instituto fisicamente? Que local do Brasil ele fica? Ele fica na cidade de Trindade, né? Uma cidade bem conhecida, né, nacionalmente como capital da fé, né? Então é uma cidade que ela foi crescendo, né? E com esse crescimento houve-se, né, essa necessidade. Quando você olha para a Trindade, de um lado tá uma parte mais histórica, né, ali da fé, e tem o outro lado onde tem a comunidade, né, onde as pessoas estão ali construindo suas vidas, né, muitas pessoas até vindo de outros lugares do país, né, a gente conversou ali com várias pessoas já. Então a gente tem esse entendimento, são pessoas que vêm em busca de oportunidades, né? Claro. E encontraram em Trindade uma grande oportunidade, né? E agora com o Instituto, uma oportunidade para se profissionalizar. Claro. É importante você, meu amigo, minha amiga, que está vendo agora esse podcast, Trindade é a capital da fé. Ela fica no estado de Goiás. E para que você tenha só uma ideia, na época que nós estamos de temporada de fé, que é uma vez por ano, obviamente, que é do Divino Pai Eterno, por finais de semana, chegam a ter 2,5 milhões de pessoas. Você imagina só o tamanho. Você que mora em São Paulo, é como se fosse Aparecida do Norte. Entende? A mesma situação. Então, na época de São Paulo, várias pessoas do Brasil inteiro vão para Aparecida do Norte com a sua fé. E a mesma coisa aqui na cidade de Trindade, que fica no estado de Goiás, aproximadamente 12, 13 quilômetros da capital, que é Goiânia, e ali passam muitas pessoas na época da festa do Divino Pai Eterno. Então chegam a ter 2,5 milhões de pessoas. Então é algo muito pungente aqui a fé na cidade de Trindade, que é um município muito próximo de Goiânia. Mas para nós falarmos do Instituto, ainda, só para o nosso ouvinte entender, porque como eu te disse, ele está no mundo inteiro. Tem gente da Holanda, tem gente dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia. Então ele fala, poxa vida, né? Parece que nós estamos falando com as pessoas que moram em Trindade. E não só isso, muito mais do que isso. Então o Instituto, obviamente, ele tem a sede própria, ele foi construído, você comentou bem. Você falou dos cursos, mas assim, e as pessoas que estão lá? Quem são as pessoas que se inscrevem? Por exemplo, são pessoas que moram em Trindade, são pessoas que moram em Goiânia, são pessoas que moram nas cidades ao redor de Trindade. Quem é o nosso aluno que se inscreve nos cursos de qualificação? O nosso alunado, até o momento, né, o que a gente tem conseguido identificar são pessoas que moram ali próximo, né? Então são pessoas realmente residentes da cidade de Trindade, de bairros próximos, né? A gente está captando algumas pessoas de bairros um pouco mais afastados, mas boa parte está ali mesmo, né? Residencial Maísa, Jardim Scala, né? Então a gente tem alguns bairros bem próximos, né? Mas eu já percebi, né? A gente já tem percebido que tem vindo pessoas, né, um pouco mais distantes, de bairros que talvez, né, não teriam ouvido falar. Então, assim, a gente entende que já está se expandindo a informação e as pessoas estão chegando até nós. É que, inclusive, Trindade faz divisa com Goiânia. Exatamente. Então, é muito pessoas próximo. de Goiânia podem se inscrever no Sim. curso em Trindade. Então, não precisa ser só cidadãos que moram em Trindade. Sim. Pessoas de Goiânia podem ir, pessoas de Hidrolândia, que também são municípios próximos, enfim, de Trindade, eles também podem se inscrever no Instituto. Sim, com certeza, né? A gente não colocou como critério, né, estabelecer que fosse só moradores, né, de Trindade. Está aberto para todos, né? Então todos aqueles que tiverem a disponibilidade de se deslocarem até o Instituto, né, a gente
vai receber, né, serão muito bem-vindos. Agora, é interessante, você comentou dos cursos. Então, uma das pilastras que o Instituto tem é educação. Sim. Educação, ok? Segundo ponto que você comentou é o empreendedorismo, que é a profissionalização. Você está capacitando pessoas para que elas se eduquem e se capacitem ao mercado em virtude dessa falta de mão de obra que existe, muito grande, pelo Brasil inteiro. Sim. Aí a pergunta que me fica é o seguinte: por que o Instituto ele começou adequando, profissionalizando e educando pessoas ligadas à construção civil? Por que não poderia ser de outro segmento? Por que isso aconteceu? É uma visão, né? Então foi uma visão, veio algo já, né, do senhor Elon, então toda uma trajetória, né, onde ele construiu a sua história, né, nessa área de construção civil, né? Então, Uhum. quando foi escolhido esse tema, né, o primeiro tema que foi esse pilar para a educação na área de construção civil, foi exatamente, né, por saber que era uma necessidade, né, vinha de uma história e que é uma necessidade que, se a gente olhar a nível mundial, existe Claro, uma carência gigantesca, né, voltado para a área de construção civil. não há Então, dúvida. não existe mão de obra, né? A gente conversou com várias, né, com várias instituições, né, falando a respeito do instituto, e Uhum. muitos vieram dizer: nós não temos mão de obra, né? Claro. Infelizmente, o mercado começou, né, a se movimentar para outros vieses, né? Uhum. E dentro da área de construção civil, a gente começou a ver lacunas se abrirem e não ter profissional. Então, por que, né, dar esse pontapé inicial na área de construção civil? Né? Primeiro, por uma parte histórica e outra, por uma necessidade. Né? Hoje, todas as construtoras têm pelo menos 80% do seu quadro sem preencher. Não há dúvida disso. Isso é uma Uhum. demanda que existe do Iapoque ao Chuí no Brasil. Uhum. Falta de mão de obra, Uhum. principalmente qualificada. Mas o que me chama a atenção, Ísia, que a gente já está nos finaizinhos desse nosso primeiro bloco, o que chama a atenção é que você havia comentado comigo nos bastidores que aparentemente nós imaginamos que é um público masculino. Uhum. Né? Numa primeira impressão você fala, poxa vida, né? Então o primeiro curso foi um curso de pintor. Pintor de Exatamente. parede, pintor de chão, ou seja, pessoas que, entre aspas, é um público muito masculino. Uhum. Eu queria que você comentasse um pouquinho qual que é o público que foi buscar a qualificação do curso de pintor, que foi o primeiro curso, foi a primeira aula que aconteceu a semana passada. Uhum. Então conta um pouquinho, quem é o público que te procura? Homens, mulheres, adolescentes, jovens, quem que é esse público? Nós estamos com uma. Vou falar um pouquinho sobre faixa etária. Eu Uhum. tenho alunos de 16 anos até 56, mais ou menos. Interessante. Um pouco mais da metade são homens, né? Mas nós tivemos uma procura muito considerável, né? Que foi no início ali, eu tinha aproximadamente 20 mulheres 20 mulheres. inscritas. 20 mulheres Então inscritas, você está né? falando num curso de quantas pessoas que De tinha? aproximadamente 40 alunos. 40 pessoas, 20 Uhum. pessoas, nós estamos falando de 50%. Exatamente. 50% de um público feminino. E olha só, para você, nosso amigo que está nos escutando agora, então você veja só que às vezes nós imaginamos que é um público extremamente masculino, mestre de obras, pintor de parede, colocador de piso e azulejo. E o que a Rízia está demonstrando para nós que é completamente ao contrário. 50%. Você já imaginou contratar um pintor feminino para pintar a parede da sua casa? Então é isso que está acontecendo. O mercado mudou. O mercado de trabalho mudou. As pessoas estão empreendendo independente do seu gênero, seja ele masculino, feminino ou qualquer outro. As pessoas estão empreendendo e buscando qualificação. Então acho que isso é muito interessante, Rízia, para a gente terminar esse bloco, porque às vezes existe aquela mística que nós imaginamos que é o mercado masculino. E você está dizendo que não é isso. É completamente diferente disso. Mas nós vamos falar mais do segundo bloco. Agora deixa meu amigo ir lá rapidão, vai tomar uma água, vai tomar um cafezinho, que em 10 segundos nós voltamos para te contar no segundo bloco com mais profundidade o que é o Instituto Elon Soares. Não sai daí, 10 segundinhos a gente já volta.
Rapidinho, meu amigo, já voltamos, 10 segundinhos, eu falei para você. Estamos de volta no segundo bloco e vamos nos aprofundar um pouco mais porque é uma história muito bonita. É uma história para você que é empresário fazer o bem, é uma corrente do bem. Você imagina só o que é transformar vidas. Você percebe isso? Você pegar um profissional que de repente ele tem talento e tem vontade e ele não tem caminhos. E nós estamos dando esse caminho. Você pode dar esse caminho também. Você que é empresário, você que é executivo, você também pode ajudar. E vai ser muito legal. Esse é o legado que você leva dessa vida. Percebe? Mas vamos voltar aqui no Instituto Elon Soares. Rízia, nós comentamos no primeiro bloco sobre um pouco o que é o Instituto, qual é a história do seu Elon, mas o ponto principal, que talvez ainda o meu ouvinte não está sabendo, meu amigo, minha amiga que está escutando esse podcast, vendo esse podcast, o Grupo Soares é um grupo de várias empresas. Sim. E que tem algumas pilastras fortes. Qual que é o segmento mais forte do Grupo Soares aqui no estado de Goiás que praticamente inspirou o Instituto Elon Soares? Nós temos o Irmão Soares, né? Irmão Soares. Irmão Soares. Claro. Então, Irmão Soares, né, foi onde tudo começou. Há 60 anos atrás. Exatamente, há 60 anos atrás. E todo esse trabalho veio, né, desse pilar. Por quê? Porque como a gente tem vários fornecedores, né, que conseguem nos apoiar, né, inclusive os profissionais, né, todos os professores, seja da área específica, né, voltado para a construção civil, quanto as outras disciplinas que nós estamos ministrando para auxiliar, né, esses Sim. profissionais, como criar, né, uma rede social, como alimentar essa rede social, enfim, dentre outros assuntos que nós trataremos também, né, com esses alunos. Então, todas as pessoas que estão vindo até nós, né, todos esses profissionais, eles estão vindo de forma gratuita, né? Então, não existe uma remuneração. Então, tanto a indústria, né, que vem trazendo a administração dos cursos da parte prática, estão vindo de forma gratuita, e também os outros profissionais, né, como vários, né, colaboradores da própria Irmão Soares que estão indo ministrar cursos para nós, né, sem custo algum, né? Então a gente todo mundo é pro bono, todo mundo em pro prol bono, do social. Exatamente, todo mundo abraçando a causa verdadeiramente. Isso é muito legal porque aí não tem uma relação financeira, não tem uma relação de dinheiro. Uhum. Eu acho que isso é muito legal porque ela é muito inspiradora. Então, o dinheiro a gente ganha no nosso trabalho, no nosso negócio, na nossa carreira. Uhum. Mas o Instituto Elon Soares, ele é um instituto que ele privilegia as pessoas que querem fazer o bem. Exatamente. E é justamente o que você está falando. Exatamente. Mas é interessante, Isa, veja só. Talvez aqui nós estamos imaginando que só tem um curso de pintura. Uhum. Dentro da tua coordenação, que você é responsável hoje pelo Instituto, da operação do Instituto, quais são os próximos cursos que nós temos em mente que sairão novas turmas? O que tem de planejamento de cursos? Então, nós estamos recebendo, né, algumas demandas, né? Mães que não têm onde deixar as crianças, tem como ministrar um curso de informática, né? Ah, entendi. É possível que futuramente a gente Sim, tenha claro, esses cursos. claro. Então, às vezes, curso de informática voltado, né, para as crianças, adolescentes, cursos voltados para a parte de corte e costura, né, que são cursos que geralmente são procurados, né? Então, nós temos um leque, né, de oportunidades, né? Então, trazer algumas coisas voltadas ao esporte, inclusive a gente já teve parceiro que nos procurou, olha quando legal. você quiser abrir alguma turma, eu tenho interesse de ministrar aula de karatê. Olha que legal. Né? Então, a gente já tem já tem uma visão de cursos que a gente... De demanda, né? O que a sociedade está buscando. Exatamente, porque eles vão, né, fisicamente ali nos procurar. Sim. E eles, conversando ali, a gente vai entendendo qual que é o anseio do coração dele. Não, seria tão bom se tivesse, né, algo voltado para as crianças, seria tão bom se a gente tivesse um curso para cabeleireiro, né? Olha que legal. Design de unhas, né? Então, assim, são profissionais que estão buscando, né, se profissionalizar, né? Se profissionalizar para que ele consiga, né, trazer, né, uma remuneração, né, para dentro de casa. Eu tenho até um
depoimento de uma pessoa que nos procurou, que ela é formada em técnica, né, de enfermagem, ela já atuava na área, Olha, mas ela se viu numa situação dentro da casa dela que ela precisou atender o irmão dela que tem esquizofrenia. uau. E aí ela se viu numa situação onde, e agora, né? O que que eu faço? Sim. Né? Eu não tenho como sair, eu vou ter que cuidar dele. E aí ela me procurou e falou, Rízia, eu queria muito, né, fazer o curso, porque eu sei que é um curso que eu consigo levar ele comigo. Inclusive, eu queria saber se eu posso matricular ele também. Olha que legal. Eu falei, sem problemas, Olha ele que pode legal. ser matriculado. Por quê? Porque eu vou conseguir acompanhá-lo, né, no dia a dia, e ele estando comigo, eu controlo, porque como eu sou da área de Claro, saúde, eu conheço, né, mas eu vou conseguir estar com ele, né? Então, achei muito legal a história, e eu sei que virão muitas histórias, Com né? certeza. E o nosso objetivo ali é trazer, né, vários, né, diversos cursos, né? A gente tem já pensado algumas coisas, mas precisamos estruturar, né, a questão de estrutura pela questão Sim. do espaço ainda. Sim. Mas eu acredito que muito em breve nós teremos aí diversas turmas funcionando durante todo o dia, né? Então, hoje nossas turmas são exclusivamente noturnas, né? Para atender Sim. essa demanda Até porque que as foi pessoas inaugurado estão dia 10 de trabalhando. outubro deste ano. Exato. Então ainda está exato. muito É recente bem ainda, recente, claro. exatamente. Então, a gente deu esse pontapé inicial e vamos construir. Acredito que tem muita coisa aí para ser construída. Agora, você comentou um negócio interessante que com certeza lá o meu amigo está escutando isso. Se eu estivesse do outro lado também, eu ficaria muito surpreso, porque a demanda de cursos de informática. Parece que nós voltamos lá nos anos 80 ou nos anos 90, aonde informática era algo somente para as pessoas de posse. Hoje qualquer um tem um celular, qualquer pessoa está ligada numa internet ou não. E o que chama a atenção é que existe um público com uma realidade que ainda precisa de curso de informática. Então eu queria que você comentasse um pouco, porque o que eu estou percebendo é que parece que existem dois mundos. O primeiro mundo é o que nós aqui, que estamos vivendo esse mundo e etc. E parece que existe um outro mundo aqui que tem uma necessidade muito grande de qualificação e conhecimento que causa uma estranheza muito forte nisso. Queria que você comentasse um pouco e o que o Instituto pode ajudar estas pessoas que praticamente estão fora de uma realidade que para nós é uma realidade comum. Como é que o Instituto pode ajudar isso e qual que é a visão que você tem disso? Então, o Instituto, né, como um centro de formação, né, que é esse nosso pilar aí inicial, ele tem, né, a gente tem essa possibilidade de fornecer, né, principalmente voltado para essa área de informática. Hoje, nós que já estamos no mercado há algum tempo, nós temos as noções necessárias. Sim, você é do ramo, né? Exatamente, mas essa geração, né, que está chegando agora, muitos deles não conseguem construir um arquivo no Word, né? Então, partindo desse princípio, nem todo mundo vai para a internet para aprender. Claro. Né? Alguns, obviamente, que tem um pouco mais de conhecimento, ele vai buscar. Claro. Mas quem está ali, né, na comunidade em si, muitas vezes eles não tiverem nem acesso a um notebook, que hoje é o mais usado, Total. né? Quem dirá um PC, né? Você que, compra um que notebook é usado por 300, 500 reais. Tudo bem que ele é antigo, mas é um notebook. Exatamente. Então, hoje todo mundo tem um smartphone? Sim. Tem. Sim. Mas, infelizmente, o smartphone, se você não tiver um conhecimento prévio da informática, você não vai conseguir conduzir, né? Por exemplo, vou formatar um texto, né? Não é simples formatar algo no celular se você não tiver um aplicativo específico. Então, principalmente as crianças, eles pularam, né, uma etapa, né? E eu entendo que é uma etapa necessária, né? Eles precisam construir um arquivo no Word, saber utilizar um Excel, né? Não é só sobre chegar, vou procurar no chat GPT e vou, né, construir alguma coisa. Claro. Eles precisam ter o conhecimento, porque na idade adulta, quando ele precisar fazer uma planilha, alguma coisa ali, se ele não tiver esse conhecimento prévio, ele vai ter alguns problemas, né, futuros, né? E falando de tecnologia,
né? Hoje a gente consegue resolver tudo com um celular? Com certeza. Consegue. Entendo. Mas e uma criança, né? Que ele já nasceu nesse ambiente, Sim, né? sim. E ele vai precisar, né? Ter pelo menos o básico, né? Entendi. Então eu entendo que sim, é um curso que é importante, é interessante para eles terem um prévio conhecimento, né? Obviamente que a gente não vai conseguir chegar num avançado, mas a Claro. gente consegue pelo Noções menos básicas, plantar. né? Você consegue dar uma introdução para ele. Exatamente, nós conseguiremos aí dar essa noção para que ele já construa, né, e comece a se interessar em crescer, né, nessa área de tecnologia. Agora, você comentou que, obviamente, essa é uma iniciativa isolada do Grupo Soares, Sim. que tem uma pilastra forte, o varejo de materiais de construção, aqui no estado de Goiás, e que tem 60 anos de idade. Muito bem. Como é que as empresas, por exemplo, vamos imaginar, como é que está a parceria com essas empresas? Então, por exemplo, forma-se mão de obra, pintor, encanador, eletricista, qualquer outra profissão ligado ao mercado de trabalho, ok? Da construção civil, vamos focar nesse tópico, na construção civil. Como é que as empresas, por exemplo, podem acessar o Instituto? Porque neste momento tem empresas que estão assistindo, pessoas da construção civil, empresários da construção civil, que estão demandando essa mão de obra qualificada pelo Instituto Elon Soares. Como é essa parceria? Tem parceria, não tem parceria? Como é que as empresas podem procurar o Instituto, caso elas queiram buscar esses profissionais qualificados? Sim, nossa previsão é formar, né, a cada 3 meses, né? A gente está finalizando um ciclo de turma. Então, essas empresas podem nos procurar, né, através do nosso site, do nosso telefone, né, para que a gente já consiga dar o direcionamento, né? Inclusive, nas primeiras conversas que nós tivemos, esse era um dos objetivos, né? Sim. Formar os profissionais já direcionando ao mercado de trabalho, né? Então, esse é o nosso objetivo ali desde o princípio, né? Então, todas as empresas, né, que tiverem, né, esse interesse e quiser nos procurar, né, para que a gente faça esse direcionamento, né, pedimos que solicite, né, através do site, dos nossos telefones, para que a gente já consiga saber, né, para quem direcionar. Legal, depois no final, no terceiro bloco, nós vamos deixar todas as redes sociais aqui do Instituto, para que você queira entrar, tem Instagram, tem site, tem WhatsApp, enfim, para você que está nos assistindo, que tem interesse, você que é empresário, você que é empreiteiro, entre em contato com as nossas redes sociais, porque automaticamente tem pessoas prontas para te receber e até você conhecer o Instituto também. Exatamente. Para não imaginar, nós estamos falando de uma estrutura de 4.000 metros quadrados. Não é algo pequeno, pega um quarteirão inteiro o Instituto. É um projeto muito bem elaborado. Então, o Grupo Soares, ele pensou com riqueza de detalhes, até porque leva o nome do seu fundador, que é o senhor Elon Soares, um empresário de referência aqui no estado de Goiás. Ajudou o estado a crescer e o estado cresceu com ele também. Então, acho que é muito importante lá no terceiro bloco, que nós já estamos aqui terminando esse segundo, para que a gente possa tomar uma água rapidinho e voltamos no terceiro bloco para finalizar, colocamos redes sociais e falamos um pouco mais do Instituto Elon Soares, que com certeza é uma história inspiradora para você que está nos assistindo. Daqui a pouquinho, 10 segundinhos, a gente já volta. Rapidinho, meus amigos, já voltamos, 10 segundinhos, eu falei, e já estamos nos minutos finais, o último bloco, e vamos falar um pouquinho do perfil desse profissional. Quer dizer, nós falamos aqui nos bastidores, a qualificação dessas pessoas, obviamente, está ligada, imaginando-se que são pessoas que queiram trabalhar numa empresa como CLT. Agora, e aquele pequeno empreiteiro que ele constrói uma casa, 2 casas, ele também pode se inscrever no curso de qualificação? Sim, com certeza, né? As vagas elas são abertas a qualquer pessoa que tenha um interesse, seja ele empreendedor ou seja ele uma pessoa que quer, né, se voltar para a área de CLT. Inclusive essa semana nós fomos procurados por um empreiteiro, né? Assim, ele é um mestre de obras e ele se viu na necessidade de fazer um curso para encanador.
né, para Olha que instalador bacana, hein? Que hidráulico, bacana. pois muitas vezes ele é demandado, porém as pessoas, por ele não ter o curso, um certificado, as pessoas geralmente ficam inseguros de contratá-lo, né? Interessante, hein? Então ele se viu na necessidade, ele já está com por volta de 40, ele vai fazer 50 anos, inclusive ele Olha, falou, vou fazer 50 anos essa semana. Então, olha. ele se viu na necessidade de realmente fazer um curso e ter uma certificação, né, para que ele consiga abrir mais portas. Então é importante você dizer isso. Então o instituto ele também entrega um certificado que aquele profissional pertenceu àquele curso e assim como é que é esse certificado? É, a empresa fornecedora que é o fornecedor da Hermão Soares, seja qualquer um fornecedor, Coral, Eternit ou qualquer outro, ele emite um certificado dizendo que o fulano de tal participou do curso de pintura do Instituto Hermão Soares, feito pela Eternit ou pela Coral. Como é que é isso? Como é que é esse certificado? Como nós trabalhamos em parceria, né, então é indústria e instituto, esse certificado ele vai ter ali, né, a carinha dos dois, Ah, né? entendi. Então a gente vai ter ali Porque a uma parte técnica é configuração. do fornecedor, né? Exatamente. Então nós teremos um certificado, né, do instituto, né, com a logo ali da Sim. empresa específica e, né, com carga horária do que foi teórico, do que foi prático, né, com a assinatura ali Aham. do nosso presidente, né, do professor responsável, né? Então a gente tem ao final do curso a entrega desse certificado, pois toda pessoa, principalmente CLT, Uhum. geralmente é exigido, né? Então você Sim, precisa claro. apresentar um certificado. Do Então ele vai currículo, né? ter, exatamente, ele vai ter certificado para apresentar ali para a construtora, né, no momento ali da sua admissão. Mas você sabe que é um detalhe interessante? Às vezes nós pensamos que a certificação ela serve só para o cara que vai procurar um emprego e ele entrega a qualificação dele lá no RH daquela empresa X. Uhum. Mas é interessante que para ele também vender o seu trabalho, então eu quero fazer uma pintura na casa da Rízia, por exemplo. Cara, eu posso falar para você, Rizia, inclusive, olha aqui, ó, eu tenho um certificado de qualificação. Então, ele não serve só para o currículo, ele serve para o cara que quer empreender também, para dar até mais credibilidade no trabalho dele, concorda? Exatamente, exatamente sobre o caso que eu te falei no Do início. encanador, né? Do rapaz de 50 Exatamente, anos. exatamente. Ele se viu na necessidade, porque alguns serviços ele não pega, né? Primeiro motivo, porque ele não tem a qualificação e Sim. outra, às vezes, por insegurança também. Ah, entendi. É porque ele não conhece o trabalho, é mais Exatamente. técnico e ele não tem a qualificação necessária. Ele conhece ali o do dia a Sim. dia, o arroz e feijão, A né? Que se experiência que ele fala. teve ao longo da vida, né? Não a Exato, qualificação exato. técnica. E aí, quando a gente traz, né, para um curso, eu vou falar dos melhores produtos, né? Como eu trago a indústria, né? A gente seleciona ali, né, a indústria que vai trazer. Então, é uma indústria que tem diversos tipos de produtos, né? Então, ele não tem só a cola e o cano, ele tem um Entendi. outro tipo de material que vai vedar de uma forma, né, melhor, ou seja, a indústria ela traz, né, essas vantagens. Então, Uhum. estar em parceria com a indústria é bom porque a gente consegue apresentar, né, para esse aluno Claro. todas as novidades do mercado, para que ele entenda, né, de tudo de melhor que tem no mercado. Inclusive, na nossa aula do dia 3, uma das questões que o professor colocou, né, que era a nossa aula com parceria com a Coral, ele colocou que não adianta você trabalhar com um produto de qualidade inferior, porque o seu trabalho é o seu nome. Então, falando Claro, para o empreendedor, claro, né? claro, É o seu nome que está em jogo. Então, se claro. você entrega com qualquer produto, o seu trabalho já foi por água abaixo, né? Então, Sem é dúvida. importante, né, essa questão de trabalhar Da com um escolha do produto produto, de né? É qualidade, né? importante. Então, tem que E ter, isso o sim. curso dá, né? Ele diz para você Sim, quais são as qualificações sim. para você aplicar aquele produto naquele ambiente, não é isso? Exatamente. Então a gente faz ali o passo a passo, né, com o Uhum. aluno, informando exatamente que tipo de produto que eu uso para essa situação, que tipo de produto que eu uso para essa outra, né? Então, Bacana. em todo o curso, né, então tem parte teórica e parte prática, porque na teoria a gente apresenta, né, o que pode ser usado, como pode ser usado, e depois vai para a prática para dizer, ó, é assim, lembra que eu Então apresentei lá? é importante você dizer isso, porque o nosso ouvinte ele está entendendo que é uma aula. Uhum. Ele senta na carteira,
né, da sala de aula e ele fica escutando o professor falar. Pelo que você falou, não é assim. Como é que funciona? Você tem prática, você tem teoria, você tem só prática. Como que é o modelo de aula? Eu tenho teoria e prática, né? Ah, entendi. Principalmente quando se refere à parte, né, de construção, né? Tá, Então eu tenho teoria e prática. Então, obviamente, eu vou ter conteúdos que vai ser praticamente só teoria, tá, mas eu tenho vários conteúdos que é prática. Ele vai ter que botar tá. a mão na massa, Ou seja, ele vai ter que literalmente. pintar uma parede. Exatamente. Ah, Então então tem nós um teremos espaço lá dentro do instituto que é como se fosse uma aula, uma sala de aula, só que ela é prática. prática, Ah, exatamente. então tem um Então, espaço no instituto falando sim, disso. teremos toda a parte de ferramentas, Ah, que né, e uma legal. estrutura por exemplo, para pintor, nós Sim. teremos uma placa onde ele vai usar, é o material que ele vai ter. Então a Ah, gente que vai legal. usar essa placa, vamos criar vários problemas nessa placa para ele aprender, para ele fazer tudo aquilo que ele aprendeu na teoria. Ah, que legal. Na teoria informa que ele tem que Entendi. tratar, né, todas as ranhuras que tem ali Tá. naquele ambiente, para que depois ele venha com a tintura. Ele não pode simplesmente chegar e passar a tinta, Ah, né? entendi. Ele precisa Tem um preparo, fazer uma técnica, todo o né? preparo, exatamente. É, e um detalhe importante, nós não falamos disso e é importante que o nosso ouvinte aqui que está nos assistindo agora paga alguma coisa? Não. Nada? Custo zero. Tudo zero, tudo Tudo zero. grátis. Tudo gratuito. Então o material é grátis, Tudo, ele vai tudo. toda a parte de apostilas é grátis, Tudo. a parte prática de materiais também é tudo grátis. Tudo gratuito. Maravilha, Inclusive, hein? até o lanche é gratuito. Até o lanche é grátis. Até o lanche é Mas que grátis. beleza, hein? É, Então, ou seja, exatamente. só não se qualifica quem não quer. Quem não quer. Quem quiser é só procurar o Instituto Elon Soares. Você que está falando aqui de Goiânia, os municípios próximos de Goiânia. Se você está falando em Trindade, porque o instituto ele é em Trindade, procure a Rízia, que ela vai dar todos os detalhes. Não é só a Rízia, tem um time lá também que vai dar suporte a todas as dúvidas que você quiser. Rízia, chegamos nos momentos finais. Vou dar um minutinho para que você falar o que você não falou, o que você gostaria de expressar, quer mandar um abraço, beijo, fica bastante à vontade. Não, queria agradecer, eu acho que é uma oportunidade imensa, né, a gente poder falar a respeito do Instituto. O Instituto é algo que une, né, eu acho que o seu Elon, ele sempre teve essa união com a comunidade, né, Sim, mas o Instituto, ele veio para aproximar ainda mais, né, então a família Soares, né, queria agradecer demais, né, a todos eles pela força. Então eles estão sempre juntos com a gente ali. Então isso é muito interessante que a gente vê o legado caminhando, né? claro. Então é muito legal a gente ter, né, esse apoio, esse auxílio e assim a todas as indústrias, né? A gente conversou com a Manco, Quartzolite, Coral, né? Vamos conversar com outras, né? FGR, né? A construtora também conversamos e a gente está em contato e assim gostaria que todo mundo abrisse as portas, né? Quando a gente tiver aí essa, esse bate-papo e que viesse fazer parte com a gente, né? Eu acho que o Instituto traz para a gente a visão de eu preciso ajudar. Quem eu posso ajudar? Então a gente tem que buscar uma instituição né, que tem responsabilidade, como o Instituto Elon Soares. Então, convidar, né, aqueles que tiverem interesse. No nosso site existe lá uma aba onde você pode fazer doação. Então, você pode fazer doação de qualquer forma, né, aquilo que você sentir no coração. Então, que você possa fazer doação para que a gente consiga trazer mais e mais cursos, né, poder conceder ali um lanchinho, seja para as crianças, seja para os adultos que também estão cursando, né? Então, essa palavra final é mais convidando mesmo, Claro. né, as pessoas para poderem fazer doação, seja doação de tempo, seja doação em dinheiro, né, aquilo que realmente você for tocado no coração para poder, né, doar. Então, essas são as minhas considerações. Bacana, Rízia. finais. Muito obrigado pela tua presença. Eu sei que, obviamente, você saiu do Instituto para vir diretamente aqui para o Soares Cast. Então, quero te agradecer a você, ao seu time, que realmente está fazendo um trabalho muito bacana e esperamos que o Instituto prospere cada vez mais. E você que está me ouvindo aqui, meu amigo, você viu só que não precisa de muito para que você possa fazer o bem?
Você prestou atenção? Então, às vezes, nós pensamos que a iniciativa ela vem só do poder público. Não vem, não vem. Nós, como sociedade, temos muita responsabilidade também em transformar essas pessoas. Não adianta só você delegar. Cada um tem que fazer o seu papel. E o Grupo Soares está fazendo o papel dele e com excelência. Pensa nisso. Pegou a visão? Fica essa mensagem para você. Grava ela aí e toda vez que você achar que está ruim, para e escuta o podcast do Soares Cast, do Instituto Elon Soares, para você observar que não necessariamente a tua vida é a pior do mundo. Tem pessoas que têm dificuldades de entender informática. Você viu o que a Rízia comentou. Então para e pensa que realmente as coisas não são do jeito que você imagina ou que você escuta. Rízia, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que a agenda está super corrida e com certeza vamos nos falar mais vezes. Vamos colocar aqui o link abaixo aqui das nossas redes sociais, colocar o link do site do Instituto Elon Soares, para que você entenda um pouco mais o que é esse projeto, que é algo muito rico. Para você que está nos assistindo, muito obrigado, agradeço profundamente e o próximo Soares Cast com certeza terão histórias inspiradoras de sucesso, empreendedorismo, para que você reflita um pouquinho do que você pode mudar na sua vida. Obrigado, até o próximo.